estamos limitados, tá? Mas não quer dizer que nós não possamos fazer alguma coisa. E claro, quando isso tudo passar, e vai passar, aí nós temos que correr atrás do prejuízo, correr atrás do atraso e nos empenharmos mais ainda para levar o evangelho a toda criatura. Amém? Muito bem. Então, sem mais a fazer, vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 2 Timóteo, o livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, onde nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7 de 2 Timóteo. Eu falei primeiro, eu quis dizer segundo, perdão. 2 Timóteo, a epístola de Paulo a Timóteo, a segunda, não a primeira, a segunda. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Eu vou ler, eu vou pedir que você acompanhe aí em seus lugares. E eu espero que você tenha achado o texto. Se você não achou, ouça atentamente, que eu vou ler agora. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, é santa, perfeita, preservada. Que eu possa agora, onde quer que estivemos, cada um de nós, que o teu Espírito venha nos abrir o entendimento, nos levar a toda a verdade. Ajude a mim também, ó Pai, a trazer a mensagem de forma clara e através do poder do teu Espírito. Abençoe-nos agora, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E para você que é membro da Igreja Batista Metropolitana, não faz muito tempo atrás que eu preguei a partir desse mesmo texto, dessa mesma epístola e desses mesmos versículos, inclusive. Só que eu não tô esquecido, não estou caducando, está aqui. A gente vimos, né, tivemos inclusive o estudo nas mesas de integração a respeito, então vocês estão bem familiarizados. Mas não é a mesma mensagem, é algo diferente. Isso é algo impressionante da palavra de Deus. Você tem uma mensagem e ela pode dizer tantas coisas, nos dar tantas perspectivas diferentes. Isso mostra a profundidade, a latitude da palavra de Deus, que é algo realmente impressionante, maravilhoso. Mas hoje eu quero falar, a partir desse texto, do tema Não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus, como nós lemos lá no versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom. Te lembro. O apóstolo Paulo estava lembrando Timóteo. Agora, se você precisa lembrar alguém de alguma coisa, está insinuando que aquela pessoa está esquecida. Tá? Se Paulo está dizendo, quero te lembrar, é porque Paulo imaginava, pelo menos do ponto de vista dele, que Timóteo não estava lembrando como deveria lembrar. É interessante que também fala justamente no versículo 7 sobre a questão de temor, que Deus não nos deu um espírito de temor. E nesses tempos, esses dias que estamos vivendo, eu acho que o que acontece é que muita gente está com medo, está com temor. E não sem razão. São dias complicados, dias difíceis. Hoje à tarde mesmo, hoje de manhã mesmo, recebi relatos de que o nosso governador basicamente saiu saqueando aí empresas de equipamento médico, né? A Comac, a Casa do Médico, entre outras. Os caminhões do governo pararam na frente e entraram lá e levaram tudo. Levaram tudo, não ficou nada, pelos relatos. Tá? Isso é uma coisa muito séria, porque aquilo era uma propriedade, uma empresa, estoque privado, que ele simplesmente, por um decreto, foi lá e tomou. Tá? Eu não sou nenhum advogado, mas tem algum advogado na minha ouvido e me diga, eu acredito que isso é ilegal. Tá? Posso estar errado, eu não sou advogado, mas eu creio que é ilegal. Porque se for assim, ele vai passar um decreto e vai dizer, eu estou pegando seu carro, sua casa, sua tudo, por causa de vou abrir um hospital de campanha, vai confiscar tudo, todo mundo. Não. Propriedade privada. Perante Deus é sagrado. Ninguém pode vir chegar e tomar porque está com uma crise, vou tomar o que não pode. Tá? Isso é algo muito. O impacto disso é muito grande. Tá? É muito sério. Então a gente dá medo. Tá? Eu fico imaginando esses empresários, todo o estoque foi levado pelo governo.
Como é que faz? Quem vai pagar aquilo? Ela acabou de falir 2 empresas, levou o estoque todo. Como é que fica isso? Então é medo. Pessoas, tem muita gente perdendo emprego. Hoje eu fui abastecer o carro da Michelle, que estava vazio, no posto, conversando com a menina que estava operando o caixa lá, a bomba. Ela falou, meu último dia hoje, amanhã me avisaram, devido à crise eu fui dispensado. Então tem muita gente perdendo emprego, perdendo negócios, perdendo o sossego. Como é que vai ser? Claro, tem muita gente com medo. Agora eu vou ler o que a Bíblia fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de temor. Mas que vai fechar o comércio, mas o mundo, escorreu todo mundo para o próximo. Imagine-se trabalhar com medo para tentar controlar, manipular. E um povo apavorado, um povo temeroso é facilmente enganado, é facilmente controlado. Tá? Então vocês precisam entender isso, que o diabo trabalha com medo. Tá? Ela trabalha com medo. Então nós temos que manter isso em mente. Deus não trabalha com medo, Deus trabalha com paz. E a paz de Deus, que supera todo o nosso entendimento, reinará em nossos corações. Tá? A paz é sossego. Deus trabalha com paz, não com medo. Então ele fala, eu dei um espírito de fortaleza. Então, voltando ao nosso texto, Paulo aqui está lembrando Timóteo 2 vezes. Tá? Ele fala lá no versículo 6, no versículo 5, perdão, ele fala, trazendo a memória. E no versículo 6 ele fala, te lembro. Essa tradução no versículo 6, ele fala, te lembro, tá? Se a gente fosse transliterar ela, as palavras que Paulo usou, tá? Ele não seria te lembro, eu te relembro. Tá? Seria assim, eu estou te relembrando. Ou seja, trazendo a memória de novo. Tá? Agora, o que é que ele estava lembrando a Timóteo? Versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida. Paulo está dizendo, olha, eu quero te lembrar da fé. E hoje eu quero fazer isso. Deus quer que você aí sentado, onde você estiver, que você entenda que Deus quer que você lembre da sua fé. Lembre em que você crê. Lembre em quem você crê. Lembre-se disso. Deus não está dormindo, Deus não está distraído, como eu falei no começo, Deus não está surpreso, Ele está em controle de tudo. Então nós temos que entender. Então, Paulo falou, eu quero te lembrar da sua fé. No versículo 6 ele fala, te lembro que despertes o dom de Deus. Por que desperte? Porque estava dormente. Então é muito fácil a gente cair no medo, esquecer nossa fé e os nossos dons espirituais que Deus nos dá para fazer a obra do ministério, cair no esquecimento. Por quê? Porque estamos com medo. Por quê? Porque esquecemos a fé. Então, Deus quer que a gente nos lembremos. Por isso o tema de hoje, não se esqueça de Deus. Eu até sugiro, tenha cuidado para não ficar o dia inteiro com a televisão ligada, ou rádio ligado, ou internet ligada em canais de notícia, porque é muita notícia, e muita dessa notícia é negativa. Não estou dizendo que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, não é isso. Mas tem que ter muito cuidado. Porque se você passa o dia inteiro ouvindo aquilo, você vai, sabe o quê? Você vai esquecer da sua fé. Você vai esquecer do seu Deus. Você vai adormecer os seus dons. Porque medo faz isso. E a Bíblia fala, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Então, essa época, esses dias, esse episódio que nós vivemos, ele é muito propício para a gente esquecer a fé, adormecer o dom e esquecer em quem nós temos e por quê. Então, Paulo aqui está querendo lembrar essas coisas, tá? E nós temos também que lembrar disso. Então, eu quero ver algumas coisas, alguns pontos importantes em relação a esse síndrome de esquecer a fé. Como é que a gente esquece a fé? De onde vem isso? Quais são algumas das consequências? O que podemos fazer para nos protegermos desse esquecimento? De onde vem isso? Quais são algumas das consequências? O que podemos fazer para nos protegermos desse esquecimento? Porque, veja bem, Timóteo precisou que Paulo lembrasse. E, gente, convenhamos, cá entre nós, Timóteo é um crente de calibre muito maior do que qualquer um de nós aqui. Tá? Então, se Timóteo precisou ser lembrado, provavelmente nós também temos que fazer isso. Então, primeira coisa que eu quero fazer, muito importante, especialmente nesses dias de isolamento que nós devemos estar cumprindo, abra suas Bíblias para Deuteronômio, lá no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 4, disse o pastor, 4 é assim, pastor, tá? Capítulo 4, Deuteronômio,
4, o versículo 9. Eu quero só lembrar todo mundo, tá? O tema de hoje é não se esqueça de Deus. Então, eu quero lembrar algumas coisas. E uma das coisas que eu quero lembrar à igreja é o seguinte: esquecer de Deus, esquecimento de Deus, esquecer a fé, adormecer o dom, ou seja, tudo isso que vem de esquecer de Deus, o esquecimento de Deus se aprende em família. Em família. E, ao mesmo tempo, não se esquecer de Deus, manter a fé em foco, isso a gente aprende em família e na família. Olha o que fala Deuteronômio 4 e o versículo 9. Diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Agora veja só. E farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Agora dê uma olhada no versículo 5, tá? É mesmo capítulo, Deuteronômio 4, versículo 5. Diz assim, aliás, perdão, voltando ao nosso texto, versículo 5 de 2 Timóteo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. Vocês estão vendo como, com Timóteo, ele falou, ó, lembra do que você viu na tua mãe e na tua avó. Lá em Deuteronômio, está dizendo, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Em outras palavras, ele está mandando que devemos ensinar, que devemos relembrar, devemos recordar tudo que Deus tem feito, tudo que nós temos testemunhado. A palavra fala, não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Não se aparte no teu coração todos os dias da tua vida. Diga uma coisa, quem aqui nunca teve múltiplas bênçãos de Deus? Livramentos. Quantas coisas Deus fez? E a gente o quê? Esquece. Deus está dizendo, não se esqueça, não aparte do teu coração, não esqueça daquelas coisas. Não é só você não esquecer, mas você se assegura que o teu filho e os teus netos, pais e avós, Loide era mãe e Eunice era, perdão, Loide era avó e Eunice era mãe de Timóteo. Então isso é para ser passado de geração em geração, dos pais para os filhos e os filhos dos filhos. Então, eu tive um papel com as minhas filhas e eu ainda tenho um papel com os meus netos. Então, não acaba com os filhos. Continua com os netos. E deve sempre haver, então, 2 gerações lembrando. Você já parou para imaginar isso? O cristianismo está sempre a uma geração da extinção. Uma geração. Se uma geração deixar a peteca cair, acaba, o cristianismo some. Então isso não vai acontecer, porque a Bíblia fala que não vai acontecer. Mas o que nós vemos no mundo não é a extinção do cristianismo, nós vemos um declínio do cristianismo. Mas a Bíblia falou que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Nós temos países como a Inglaterra, que 100, 120 anos atrás era um berço do evangelho. Era o berço dos missionários. Os nomes de Hudson Taylor e William Carey, Livingstone e tantos outros saíram de lá. Foi lá que o movimento missionário moderno renasceu. No final do 1800 alguma coisa e no início do século passado. Hoje a Inglaterra é um deserto espiritual. Mesma coisa vale para toda a Europa. O berço do cristianismo. Uma geração. Deus fala, mantenha 2 gerações, os pais e os avós. Sempre 2 gerações. E é claro, quanto mais gerações, melhores. Mas a responsabilidade é essa. Eu dificilmente, ou vou ter muito menos influência sobre os meus bisnetos. O meu neto mais velho tem 2 anos e alguma coisa, o Liam. Até ele tá a idade de ter um filho, eu já vou ter menos tempo aqui na Terra. Eu vou ter menos tempo de influenciar. Dificilmente eu vou influenciar os meus bisnetos até eles serem adultos. Eu creio que Jesus vai voltar antes, mas isso não é comigo. Então cabe aos pais e aos avós a lembrar, está mantendo isso. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, quem quiser ir lá, vá, mas rápido, tá? Eclesiastes 12,
fala que nunca é cedo demais para a gente estar ensinando a não se esquecer de Deus. Eclesiastes 12:1 fala: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então nós temos que lembrar de Deus também na mocidade, na juventude, na infância. Tá? Pais, avós, mães e avós, o que os seus filhos, seus netos aprendem de você no quesito não esquecer de Deus? E nesses dias incertos que vivemos, me diga uma coisa, como é que eles veem você reagindo? Eles observam pânico, desespero? Ou eles observam paz, tranquilidade, confiança em Deus? Eles veem você dobrando o joelho, abrindo a palavra, tendo tempo devocional. Eles veem você na hora do culto, como agora, você ligado na palavra de Deus. Ou não, vamos aproveitar para a gente assistir, passear, enfim. O que eles observam? E esquecendo esses dias difíceis que vivemos, no dia a dia, ele observa você faltando culto, ele observa você não lendo a Bíblia, orando, as palavras que saem da sua boca, o seu interagir. Os nossos filhos, nossos netos estão observando isso constantemente. Então, o que nós estamos ensinando? O que nós estamos passando? Porque esquecer de Deus, isso começa em casa. O exemplo que nós pais, nós avós, nós damos em relação à fidelidade, em relação ao nosso comportamento, o nosso portar perante os outros, e o testemunho que nós damos, tudo isso faz parte desse tão importante esquecer de Deus. Começa em casa. Deus lá no Velho Testamento falou, não esqueça você, mas também não esqueça o seu filho e nem os seus netos. Mantenha isso vivo, lembrando. Isso é muito importante para a gente poder não se esquecer. Porque se a gente não está esquecendo, então vamos estar ensinando aos nossos filhos e netos também a não esquecer. Vamos comigo ainda no livro de Deuteronômio, vamos para o capítulo 6, Deuteronômio 6, no versículo 10, eu vou ler o 10, 11 e o 12, e nós vamos ver aqui, também para não esquecer de Deus, em uma circunstância posterior à bênção. De outras palavras, não esqueça de Deus depois de uma bênção. Pastor, mas esquecer de Deus depois de uma bênção? Eu já falei isso muitas vezes, tá? Quem ouve minhas mensagens vai ter ouvido eu falar muitas vezes isso. O lugar mais perigoso para o crente não é no vale, é no topo da montanha. O lugar perigoso do crente não é na aprovação, é na vitória, é na conquista. Diga uma coisa, quando é que foi que o povo de Israel, depois que atravessaram o Jordão, tiveram a grande conquista de Jericó? Jericó era uma cidade impenetrável, ninguém vai entrar aqui, era algo realmente estupendo. O muro caiu, entraram, ganharam, lavaram tudo, foi uma conquista impressionante. A segunda batalha contra a cidade, o vilarejo de Ai, levaram uma surra. O problema não era a grande derrota de Jericó, o problema foi a pequena vila de Ai, em que foram derrotados. Por quê? Porque o lugar perigoso para o crente é o lugar de vitória, é o lugar de bênção. E te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te, versículo 12 fala, guarda-te, cuidado, te cuida, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja como Deus está avisando. E fala, olha, quando você chegar na terra, você vai encontrar a terra já toda desenvolvida, vai ter estrada. As cidades grandes que você não construiu, com casas cheias de coisas boas que você não encheu, com pomares e cultivos que você não plantou. Quando você chegar lá, encontrar tudo pronto, tá? Já vai estar shopping aberto, vai ter pizzaria, vai ter Pizza Hut, vai ter escola, vai ter estrada, vai ser uma maravilha, vai ter shopping, vai ter tudo.
Você vai entrar nas casas, a casa vai estar mobiliada, vai estar com cama, mesa, banho, vai ter internet, vai ter computador, vai ter televisão, vai ter ar-condicionado, ventilador, vai ter tudo, vai ter uma maravilha. Vocês vão lá, o supermercado vai estar cheio. Vocês não fizeram nada disso, vocês vão entrar e tomar posse. O dia que vocês fizerem isso, o dia que vocês forem abençoados de tal modo, cuidado. Cuidado que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito. Você pensaria que alguém com tamanha bênção jamais esquecia de Deus. Mas sabe de uma coisa? O povo esqueceu de Deus. Esse aviso que Deus deu não foi acatado. Muitos esqueceram. Caíram em idolatria, caíram no paganismo, se misturaram com as outras nações, deram uma dor de cabeça, desgosto demais para Deus. E Deus avisou. Por que avisou? Porque Deus conhece o nosso coração. O ser humano é ser humano. Aqui, na China, no Japão, na Rússia, na Alemanha. O ser humano é ser humano, o coração humano é o mesmo. Hoje, ontem, 1000 anos atrás, é mal, perverso e enganoso, gente. Então, esse aviso vale para a gente. Como se pode se esquecer de Deus perante tanta bênção? Mas sabe uma coisa? Acontece direto. A ingratidão é uma epidemia, é uma pandemia pior do que esse vírus que estamos tendo. A ingratidão. Ingratidão para com Deus, ingratidão um para com os outros, ingratidão de pais para filhos, ingratidão. Hoje vemos uma época que as pessoas não são gratas por nada. Pessoas sequer praticam o hábito de falar obrigado. Como se fosse obrigação das pessoas fazer aquilo. Eu vejo isso, fico chocado. No comércio, você vai contratar alguém ou comprar uma coisa de alguém e às vezes você chega lá e parece que a pessoa está te fazendo um favor. Alguém ou comprar uma coisa de alguém e às vezes você chega lá e parece que a pessoa está te fazendo um favor. Querido, eu estou aqui para deixar o meu dinheiro no seu comércio, estabelecimento. Você que tem que me agradecer. Não só não agradece, mas acha que está me fazendo um favor em me vender aquilo. Isso é o ponto que chegou a ingratidão em muitos lugares hoje. Muitos lares hoje não ensinam seus filhos a serem gratos. Sabe por quê? Gratidão se aprende, sabe aonde? Em casa. Sabe por que temos uma geração de pessoas, de filhos ingratos? Porque às vezes os pais são ingratos. Ou se os pais são gratos, eles não ensinam isso para o seu filho. E lembre-se, o cristianismo está sempre em uma geração desaparecer. A gratidão também. A gente aprende gratidão em casa. Tá? A gente aprende gratidão em casa. Quando a gente está na dificuldade, no vale, na doença, desemprego, sem dinheiro no banco, sem comida na geladeira, as contas atrasadas, aí a gente lembra de Deus. A gente ora, a gente jejua, a gente acorda cedo, dobra o joelho, a gente corre atrás de Deus. Hein? Agora, quando a coisa... Eu já vi casos que a coisa melhora isso. A pessoa já... Obrigado, Deus. E já volta a ingratidão, já volta o esquecimento. Deus nos avisa. Guarda-te que não te esqueça. Você quer que Deus te dê um lembrete para não se esquecer dele? Eu me pergunto se talvez essa pandemia toda, que tem origens meio sinistras, digamos assim, mas Deus sabia, Deus permitiu. Se não serve para nos lembrar... Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes você que está me ouvindo decidiu não comparecer a um culto normal da igreja, por algum motivo? Hoje, você não pode ir para a igreja. Talvez eu estou lembrando. Então, muitas vezes, Deus permite coisas ruins em nossas vidas para ver se chama a nossa atenção. Fala, ei, Sil, lembra de mim? Lembra eu aqui que sou o salvador de todo mundo, especialmente dos crentes? Lembra eu aqui que sou o príncipe da paz? Eu sou aquele que cura. Eu sou aquele que supre. Eu sou aquele que traz paz, que te segura na palma da minha... Lembra de mim? Eu estou aqui. E muitas vezes a gente esquece. E quando acontecem tragédias assim, vamos ficar espertos. Vamos nos perguntar. Eu sempre falo o seguinte, quando algo fora do comum, quando algo extraordinário acontece em nossas vidas,
como individuais, como igreja ou como nação. Pergunte-se, o que Deus quer com isso? O que isso pode me impactar? O que isso quer dizer para mim? O que Deus está tentando me fazer lembrar de alguma coisa aqui e agora? Abram suas Bíblias comigo para Salmos, Salmo número 50. Salmo número 50, nós vamos ler, ou eu vou ler para você, o versículo 22 de Salmo 50. Nós estamos vendo aqui alguns pontos em relação ao esquecimento de Deus. Nós não devemos esquecer de Deus depois da bênção. Tá? Nós devemos lembrar que esquecer ou não de Deus é algo que a gente aprende e começa em casa. E o Salmo 50, versículo 2, Deus nos dá um aviso para aqueles momentos de quando nós esquecemos dele. Olha o que fala aqui, Salmo 50, 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus. Então, aqui é um aviso para quem se esquece de Deus. Vamos lá. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Sabe, quando eu imagino aqui essa cena, fazer em pedaço, é uma cena forte. Deus está dizendo, olha, eu vou fazer uma coisa que vai acabar com você. Vai destraçalhar a sua vida, vai desequilibrar. Uma coisa em pedaços não tem estabilidade, uma coisa em pedaços não tem unidade. Eu vou trazer desunião, eu vou trazer não edificação, mas o oposto, eu vou trazer destruição. Ah, pastor, mas Deus não faz isso. Gente, está dizendo aqui, ó. Para que eu não vos faça em pedaços. Deus está dizendo, para que eu não vos faça em pedaços. Deus está dizendo, para que eu não vos faça em pedacinhos. Deus fala, não se esqueça de mim. Não me leve a precisar fazer isso. Pastor, como é que a gente se protege disso? Não se esquecendo de Deus. Não é só lembrando ele de vez em quando. Não, é manter ele constantemente. Deus disciplina severamente. Severamente. Quando você fala em fazer em pedaços, isso é uma disciplina severa. Abra comigo, se você for rápido, Isaías 51. Isaías 51 e versículo 13 mostra o que acontece quando alguém se esquece de Deus e Deus fala, não se esqueça de mim ou eu vou fazer vocês em pedaços. E veja só, e termina, sem haver quem vos livre. Ou seja, não adianta você correr, buscar apoio, alguém acudir. Não, ninguém vai livrar vocês. Quando eu começar a fazer isso, ninguém vai te livrar disso. Não tem saída. Mas olha o que fala Isaías 51, 13. E te esqueces do Senhor que te criou. Então, aqui Isaías está dando profecia em que Deus fala, você esqueceu. E aqui fala, e te esquecesses do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde ele está, o furor do que te atribulava. Note aqui que ele fala, esquecestes do Senhor que te criou. Então isso aqui não é só apenas para o povo de Deus. Porque Deus, ele é o criador de todo mundo. Até do ateu, do que não crê em Deus, do que não tem Deus como Deus. Tem Deus como criador. Deus criou todo mundo. Então isso aqui é para o crente e descrente. Para o justo e injusto, para o ateu e para o... Não interessa. Deus lida com o mundo. Mesmo que o mundo não creia nele, Deus dá esse aviso. Fala, você esqueceu de quem te criou. Hoje dizem que o homem veio do macaco. O homem não veio do macaco, não. Não existe prova científica nenhuma que o homem vem do macaco. Não tem prova científica. Dizem, o elo, está faltando o elo. Gente, não é um elo perdido. A corrente toda está perdida. Não tem nada. Cientificamente não tem nada. Cientificamente, essa lei da evolução, suposta teoria da evolução, não é nem científico. E contraria leis estabelecidas da física. Vamos deixar esse assunto de lado. Mas o mundo, em grande parte, nega Deus. Ou o substitui por um outro Deus. Mas aqui ele fala assim, quando a gente esquece disso, e temes continuamente todo dia. Quando a gente esquece de Deus, a gente sempre vai ficar olhando
assim, ó, de um lado para o outro. Quando aparece uma pandemia como essa, o mundo fica louco de medo. Vai acabar! O mundo vai acabar! Por quê? Esqueceram de Deus. Então eles temem continuamente, porque para eles, essa bola em que vivemos, planeta Terra, está solto, correndo, e ninguém está no comando de nada. Tá ao acaso. É uma bola girando em torno do Sol aí, ninguém sabe onde é que vai parar isso daqui. Estão sempre temendo, continuamente, todo dia, toda noite, correndo de medo. Por quê? Porque esqueceram de Deus. Esqueceram de Deus. E Deus falou que vai trazer um lembrete para eles. Vai trazer algo para fazer-nos lembrar. Ser traiçoeiro com Deus, esquecendo dele. Esquecer dele é ser traiçoeiro. Olha o que fala Jeremias 3. Jeremias 3, versículo 20, fala assim. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido. Essa palavra aleivosamente, ela significa traiçoeiramente. Traiçoeiramente. Tá? Do seu marido. Assim, aleivosamente, ou seja, vocês, de forma traiçoeira, assim, aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Versículo 21. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram seu caminho. Essa referência aos lugares altos eram que o povo de Israel esqueceram a Deus e iam para os lugares altos, nos montes, fazer cultos e cerimônias e rituais a deuses pagãos. Muitas vezes incluindo sacrifício humano, sacrificavam suas crianças. Eles agiram aqui aleivosamente, de forma traiçoeira. O que seria ser traiçoeiro nesse contexto, pastor? O versículo 21 fala, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Quando nós nos esquecemos, quando nós nos esquecemos de Deus, isso é agir de forma traiçoeira. De forma aleivosa. E quando a gente age assim com Deus, Deus vem atrás. Deus não vai ser tratado de forma traiçoeira e aleivosa e deixar em branco, não. A conta chega. A conta chega. A palavra traiçoeiro, obviamente, vem de traição, trair. E no dicionário português, essa palavra traiçoeiro também significa esquecer. Esquecer Deus é agir de forma traiçoeira com Deus. Depois que tudo Deus fez, se você é salvo ou não. Jesus falou, a chuva cai para o justo e para o ímpio. O sol se levanta também para o justo e para o ímpio. Lá em Timóteo fala que Deus é o salvador no sentido de supridor, de mantenedor de todos os homens, mas especialmente os crentes. Mas de todos os homens. E quando a gente se esquece disso, estamos sendo traidores, esquecendo ele, trabalhando de forma traiçoeira para com Deus. E Deus não vai deixar isso barato nem de lado. Última referência hoje, não é bem verdade. A última referência que nós vamos ver antes de outras últimas referências, mas abra para Judas. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 5. Tá? Estamos vendo coisas relacionadas com esquecer Deus. A gente esquece Deus, aprende a esquecer Deus em casa. Em casa. Então, o que nós estamos passando para as próximas gerações? Tá? Nós vimos que não devemos esquecer Deus depois da bênção, momentos de bênção, quando a gente está no topo. Lembrando que quando a gente sobe a montanha e chega no topo, você continuar, é só descida dali em diante. Tá? Judas, capítulo 1. E não devemos esquecer de Deus de forma traiçoeira, que Deus vai, então, vir atrás da gente. Judas 1, versículo 5 diz assim, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O último ponto que eu quero trazer esta noite, nessa questão de esquecer de Deus, é que nós nunca devemos se cansar de sermos lembrados. Nunca se canse de se lembrar e nunca se canse de ser lembrado.
Tipo da coisa, ah, pastor, de novo isso? É, de novo isso. De novo isso. Aqui Judas fala assim, ó, mas quero lembrar-vos de quem, como a quem já uma vez soube. Judas está dizendo, olha, vocês sabiam disso, mas vocês o quê? Esqueceram. Então eu quero lembrar vocês. Mais uma vez, só lembra para quem esqueceu. Se eles não tinham esquecido, não havia para que lembrar eles. Então, Judas está dizendo aqui, ó, eu quero lembrar você como alguém que um dia sabia, ou dizia saber, mas que esqueceu. Agora, note aqui que fala que o Senhor salvou um povo e depois destruiu os que não creram. Eles não creram porque esqueceram. A fé começa onde? A fé começa pelo ouvir. A fé é mente, coração e ação. A nossa ação vai ser determinada pelo que a gente crê. E o que a gente crê é determinado pelo que está aqui. Se a gente esquece, esquecer é tirar de mente. É tirar daqui. Ó. É tirar e colocar numa caixinha e esquecer. Você esqueceu. O que você esquece vai influenciar o que você crê. O que você crê vai influenciar como você age, como você pensa, como você decide, como você se porta, como você age. Em tudo na vida. Então, aqueles que não creram é porque esqueceram. Lembra que a gente viu no começo? Esqueceram a fé, esqueceram Deus. E quando você esquece a fé, e quando você esquece Deus, e quando você não crê, a Bíblia fala aqui que Deus salvou um povo, depois destruiu os que não creram. Não destruiu o povo todo, destruiu os que não creram. Então, o esquecimento gera uma fraqueza na fé, que vai gerar uma consequência. Então, nunca se esqueça, nunca se canse de se lembrar a si mesmo, e ser lembrado. Ser lembrado através da leitura bíblica, ser lembrado através da pregação, ser lembrado através do pastor, de conselhos, de avisos. Constantemente ser lembrado. Ninguém vai chegar um dia e vai dizer, eu não preciso mais ser lembrado, pronto, eu não preciso mais, chega. O dia que um crente faz isso, é um dia que ele se coloca na lista para ser tratado por Deus. Porque ele vai esquecer. Segundo Pedro, capítulo 1, tá? Existem muitos exemplos na Bíblia em relação a esse relembrar constante. Tá? Vamos ver alguns rapidamente. São autoexplicativos. Segundo Pedro 1, versículo 12. Tá? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 12, fala assim. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda bem que as saibais. Pedro falou, eu sei que você sabe, mas eu vou ficar lembrando. E estejais firmados na presente verdade, tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos quando nas estações. Pedro falou, enquanto eu estiver neste tabernáculo, enquanto eu estiver nesse corpo, enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar e relembrar você, mesmo sabendo que você já sabe disso. Mesmo sabendo que você já ouviu isso, eu vou lembrar, eu vou constantemente, enquanto eu estiver neste tabernáculo, eu não vou parar de relembrar, admoestar, trazer a memória, se bem que saibais as palavras dele. Ainda em 2 Pedro, capítulo 3, a mesma epístola, um pouquinho mais adiante, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais, ou seja, na primeira Pedro e na segunda Pedro, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Desperto com exortação. Ele está relembrando eles. Olha, eu quero relembrar vocês, eu quero despertar. Por que despertar? Porque eu estava dormente. Estava dormente, é como Paulo falou para Timóteo, despertes o dom. Por que estava dormente? Por causa da fé. Não se esqueça da fé não fingida. Então, quando você esquece, você adormece o dom. Adormece, enfraquece a fé. E Pedro está dizendo assim, ó, eu escrevi a primeira carta, eu escrevi a segunda, em ambas eu quero despertar, relembrar vocês e o vosso ânimo sincero. 1 Coríntios 4, agora o apóstolo Paulo também, 1 Coríntios 4, versículo 16. Admoestando-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como que por toda parte ensino em cada igreja.
Aquele mesmo Timóteo que nós lemos, Paulo falou, eu vou mandar o Timóteo. E ele vai lembrar vocês. Não é que eles vão relatar, contar, informar. Ele ia lembrar. Por que lembrar? Porque eles já sabiam. E Paulo falou, vamos mandar Timóteo, ele vai viajar até aí para ele lembrar vocês. Então nunca nos cansemos de sermos lembrados. Às vezes Deus, muitas vezes. Outro dia eu comentei isso, na época de manga, aqui na Grota Santa, nós temos um pé de manga, e eu estava com uma manga suculenta, deliciosa, doce, do jeito que eu gosto. E eu fiquei lembrado, através do ato de degustar aquela maravilha de Deus, como Deus é bom. Como Deus é bom. Até nisso tem que fazer alimento delicioso para a gente. Deus não precisava ter feito a manga tão maravilhosa como ela é. Ver um pôr do sol, o céu fica todo vermelho e roxo e laranja. Deus pintou aquilo para a gente. Então, em tudo nós devemos nos lembrar, ser lembrados. Mas se a gente está com espírito de temor e medo e preocupação e falta de fé, nós não vamos olhar para o céu para ver aquela pintura maravilhosa, majestica que Deus colocou lá. Nós não vamos desfrutar o alimento que Deus nos dá. Nós não vamos descansar e ter aquela paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque a gente está esquecendo de Deus. E Paulo falou, vamos dar Timóteo para lembrar vocês de algumas coisas. Exortar vocês. Filipenses 3, ainda apóstolo Paulo, Filipenses 3, versículo 1, fala assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Paulo falou, olha, eu não me aborreço, eu não me incomodo de escrever as mesmas coisas. Arriscando parecer monótono e repetitivo, eu vou escrever a mesma coisa. Às vezes, quando eu prego, eu sei que às vezes eu prego um ponto que eu preguei antes, eu mencionei alguma coisa, mas sabe uma coisa? Eu não me aborreço com isso. Eu espero que você não se aborreça. Porque Paulo falou, não se aborreça com isso, porque eu não me aborreço. Né? Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas. Por quê? Ele fala, é segurança para vós. Por que isso é segurança para vós? Por que ficar escrevendo as mesmas coisas de segurança para nós? Por que ficar nos lembrando e relembrando e sendo relembrados? Como que isso é segurança? Porque nós não esqueceremos de Deus. Não no topo da montanha, não no vale, não quando tem uma pandemia, não quando tem problemas, não quando tem saúde ou doença, fome ou bonança. Se nós constantemente estamos nos lembrando e sendo lembrados das mesmas coisas, isso é segurança para nós. Para resumir esta noite, que já está em 1 hora já a mensagem, mas a triste observação é que Deus, muitas vezes, é retribuído e agradecido, entre aspas, pelas suas bênçãos, com esquecimento, ingratidão e indiferença. Eu não estou nem falando do mundo, eu estou falando do povo que se chama pelo seu nome. E isso é a parte mais triste. No lugar de gratidão surge orgulho, independência, rebelião. Deus abençoa. Eu já vi isso, infelizmente. Deus abençoa a pessoa falar, foi meu esforço, meu trabalho, minha inteligência, minha isso, meu aquilo. Quando eu ouço isso, eu vejo isso, eu digo, esse daí vai precisar ser lembrado por Deus. Deus vai ter que fazer ele em pedaços para ele se lembrar de Deus. Deus vai ter que fazer avando. Aqui de novo, Deus falou assim, ouvi isto que ele está falando aqui. Os dias maus são os dias que Deus vai vir, que você esqueceu dele, e vai te fazer em pedaços. Aqueles dias, em Isaías 51:15, não se esqueça o teu Senhor, aqueles que temem continuamente todo dia. É esses os dias para com Deus e que Deus fala. Quem faz isso, faz mal. Tá? Uns vão fazer isso, mas condenado. Que vivemos nessa pandemia que está assolando o mundo, desesperando o mundo, sabe? Eu vejo pessoas, eu estou em contato com pessoas do mundo inteiro, e muitas vezes, esses últimos dias, pessoas de outras igrejas, pessoas de outros países, pessoas estão paradas, está todo mundo ficando maluco. Eu falei, gente, calma. Você não esqueceu de Deus. Nós que chamamos pelo seu nome, nós que chamamos pelo seu nome, nós que somos salvos, remidos, tratados pelo sangue de Cristo, nós não podemos, não devemos
esquecer de Deus. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado por tua palavra.